Bom dia a todos. Estamos a terminar a nossa série de mensagens edificantes sobre o tema o poder das nossas palavras. Temos visto a forma como as palavras têm sido o nosso meio de comunicação ao longo dos anos. A verdade é que elas podem ser bênção ou maldição, como diz a palavra de Deus. E muitas vezes, como diz também o Senhor na sua palavra, da mesma árvore damos frutos, bons e maus. Da mesma fonte jorra água para a vida e água para a morte. Ou seja, da nossa boca tanto saem palavras que edificam como saem palavras que destroem. E ao longo dos anos nós vemos que dentro dessas duas balizas a humanidade tem vindo a construir a sua própria história. Cada indivíduo dentro destas balizas de bênção e de maldição vai gerindo a sua vida, vai gerindo a sua história. Uns têm imenso sucesso, outros não têm sucesso nenhum, têm uma vida completamente fracassada. Tudo devido ao poder que as palavras exercem sobre as nossas vidas e a nossa percepção do mundo. É tão agradável quando nós vamos a algum sítio e encontramos pessoas bem dispostas para nos atenderem. E é tão desagradável quando nós chegamos nos correios, queremos ser atendidos e a senhora está de tão mau humor que nem sequer um bom dia dá. Pois é. Toda a nossa percepção do mundo pode ser influenciada apenas com um bom dia, educado, entusiasmado e cheio de alegria. Muda tudo, é ou não é? Se eu disser um bom dia com cara feia, bom dia, como é que vocês reagem? Estarão com disposição para me ouvir? Mas se eu disser um bom dia com um entusiasmo completamente diferente, faz ou não faz com que vocês tenham vontade de me ouvir? Pois é, da mesma maneira nós, quando vamos a algum lado e quando abordamos alguém, gostamos de ser recepcionados dessa forma, com simpatia, com entusiasmo. Não sei se sabia, mas a própria palavra entusiasmo, ela, segundo consta pela sua etimologia, quer dizer nada mais, nada menos do que estar cheio de Deus. Pois é, estar entusiasmado é estar cheio da presença de Deus, estar cheio de Deus no seu coração. E quando nós estamos cheios de Deus no nosso coração, não conseguimos dizer palavras de maldição, não conseguimos dizer palavras que vão destruir ou prejudicar alguém. Quando nós estamos cheios de Deus, nós não conseguimos discutir. Quando nós estamos cheios de Deus, nós não conseguimos ter algum tipo de sentimento maligno para com alguém. Quando estamos cheios de Deus, somos pessoas completamente diferentes e mais semelhantes e parecidos com Cristo. A comunicação, ao longo dos séculos, tem vindo a sofrer muitas alterações. Se alguns séculos atrás as cantigas de amigo faziam com que os apaixonados, os eternos amantes, conseguissem comunicar uns com os outros, sem nunca, tão pouco, virem a praticar qualquer tipo de adultério, mas falavam. E por causa das cantigas de amigo, nós sabemos como é que eram feitas essas declarações de amor e esses relacionamentos eram mantidos à distância. Na época do ultramar, quantas e quantas pessoas viviam as suas vidas com base nas cartas de amor que eram endereçadas aos apaixonados? E até os casamentos que foram feitos por procuração, tudo com base nas cartas românticas que muitos endereçavam aos seus amados e às suas amadas. Quantas vidas não foram salvas na guerra, pura e simplesmente por causa da esperança de um dia voltar a ver aquela pessoa amada que tinha escrito aquela carta? Os anos passaram e agora estamos na era das novas tecnologias. São os SMS e são as mensagens que basta um clique, passam a nossa mensagem. A verdade é que hoje em dia, através das palavras que são lançadas num telemóvel, se namora, se flerta, através de uma mensagem num telemóvel, os casais conversam uns com os outros e às vezes até conversam melhor por telemóvel do que pessoalmente. As conversas por telemóvel ganharam um contorno tão incrível que quase que passam a ser preliminares antes de poderem estar juntos e terem a sua intimidade.
Tudo porque a comunicação mudou. No entanto, o poder das nossas palavras não se registra ou não fica apenas neste plano humano em que nós nos movimentamos e nos relacionamos uns com os outros. As nossas palavras têm tanto poder que elas movem o sobrenatural. É verdade. E era aqui que eu queria chegar hoje. Levar-te a compreender que o sobrenatural pode ser movido através das tuas palavras. As tuas palavras, elas têm o poder de mover os céus, têm o poder de tocar o coração de Deus. Lá em Daniel, no capítulo 10, versículo 12, nós encontramos Daniel a fazer uma oração. E neste versículo mais em particular, no 12, ele recebe a resposta da sua oração. E a maior parte das vezes a resposta à nossa oração, nós estamos esperando que haja, sei lá, um grande trovejar, tambores a rufar, sei lá, o sobrenatural, o mar vermelho a abrir-se, uma coisa assim tremenda a acontecer. Às vezes a resposta de Deus para nós acontece de uma forma tão natural, tão simplista, que nem parece que é uma resposta de Deus. Ainda ontem eu conversava com isto com umas pessoas amigas. A verdade é que na maior parte dos casos nós recebemos uma resposta dos céus e até pensamos que é consequência de alguma coisa perfeitamente natural e não damos a Deus a glória que lhe é devida, porque Ele nos respondeu. Mas aqui em Daniel nós encontramos uma situação muito peculiar. Daniel está em oração e aparece-lhe um anjo, nada mais, nada menos do que o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é um anjo das mais altas esferas, das patentes mais elevadas, daquele que está mais perto de Deus, e ele é um mensageiro que leva aquelas respostas diretas de Deus para alguém. E ele recebe esta visitação do anjo que lhe diz: olha, Daniel, as tuas palavras foram ouvidas. E eu estou aqui por causa das tuas palavras. Eu vim de propósito do céu, do trono de Deus, porque Ele mandou-me vir diretamente ter contigo só por causa das tuas palavras. Quem é que não gosta ou não gostaria de ver um anjo? Ainda para mais, o anjo Gabriel. Olha a honra! O mesmo anjo que apareceu a Maria para lhe dizer que ela ia ser mãe do Messias. O mesmo anjo que apareceu a José em sonho para dizer a José que deveria pegar no menino e ir com Maria e Jesus para o Egito, para que não fossem mortos pelo rei Herodes. O mesmo anjo que em toda a história foi um mensageiro direto daquelas mensagens particulares de Deus para alguém. Esse apareceu a Daniel para dizer a Daniel que as suas palavras tinham sido ouvidas. Olha que privilégio! Então, eu quero desafiar-te nesta manhã a que as tuas palavras possam ser palavras que toquem os céus. Palavras que movam o coração de Deus. Palavras que façam os céus se manifestarem na terra. De maneira a que todo o teu presente e o futuro de uma nação possa ser transformado por causa das tuas palavras. Quero apenas chamar aqui a atenção para mais um detalhe. Se é que já estás com a Bíblia na mão e já estás a folhear a tua Bíblia lá em Daniel, Velho Testamento, capítulo 9, 10, aí o versículo a partir do 9, 10, 11, 12, vais encontrar aí o anjo a falar e vais repetir, não sei qual é a versão que estás a usar, e vais perceber que ele aí fala de algo muito fundamental: sabedoria. Ele diz que desde o momento em que tu te aplicastes a te humilhar e a buscar a sabedoria. Ou outras versões, desde o momento em que tu te aplicastes a buscar a Deus e a conhecer, ou buscar conhecimento da vontade de Deus. E isso fez toda a diferença. Foi isso que fez mover os céus. Foi isso que fez mover o coração de Deus. Foi isso que fez com que o anjo descesse diretamente do céu para chegar até Daniel para lhe trazer a resposta. Então fica aqui o desafio, pode ser? Pega nesse desafio e faz os céus se moverem a teu favor. Faz os céus se moverem em favor da tua nação.
Faz os céus se moverem em favor da tua cidade. Faz os céus se moverem em favor da tua vida e da vida daqueles que estão à tua volta. Faz com que as tuas orações, faz com que as tuas palavras sejam ouvidas nos céus. Que Deus te abençoe e tenhas um dia fantástico.